Que a paz e a bênção divina acompanhem o dia e a semana de todos que nos ouvem. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo. É uma alegria imensa ter a companhia de cada pessoa que sintoniza com a gente hoje para mais essa jornada de descoberta. Nossa missão nesta análise é explorar de cabeça o fascinante e por vezes muito misterioso capítulo 4 do livro do profeta Zacarias. É um texto incrível. Sim, e para guiar essa exploração a gente trouxe uma bagagem e tanto. Estamos utilizando o texto riquíssimo da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NAA, e também os comentários bíblicos, tipo super profundos e detalhados do F. Duane Landsley. E o que torna essa nossa conversa de hoje tão especial é perceber como textos antigos, escritos há milhares de anos, lidam de forma brilhante com um problema humano muito atual. Sem dúvida. A relevância prática desse texto é algo que impressiona bastante. Exato. Pensemos naquelas vezes em que a gente se depara com obstáculos que parecem montanhas gigantescas, paredes de pedra intransponíveis nas nossas vidas. Pode ser um projeto de trabalho que saiu do controle, uma crise familiar, ou até mesmo, um objetivo pessoal que parece distante demais. Aquela sensação de bater no muro. Isso. Chega um ponto em que sentimos que os nossos recursos internos, a nossa energia mental e a força física simplesmente esgotaram. O que a gente faz quando a bateria acaba no meio de um projeto colossal e a síndrome do impostor bate a porta? É exatamente sobre isso que vamos falar. Com certeza. E para entender a magnitude da resposta de Zacarias, precisamos voltar no tempo. O cenário histórico aqui não é apenas um pano de fundo. Ele é o coração do problema, não é verdade? Com toda certeza. O contexto histórico é fundamental para entendermos o peso esmagador dessa mensagem. Estamos falando de um período de reconstrução nacional, mas que estava fundado numa crise muito profunda. O povo judeu tinha retornado do exílio na Babilônia depois de 70 longos anos. Eles voltaram para Jerusalém com o coração cheio de esperança, embalados pelas promessas de restauração. Mas, quando chegaram lá, o que eles encontraram? Uma cidade em ruínas absolutas. Nossa, um cenário desolador. Totalmente. Os muros estavam no chão, as casas destruídas e a missão principal deles era reconstruir o templo. E o templo era o centro de toda a vida espiritual, cultural e comunitária da nação. E a gente pode imaginar o choque de realidade. A empolgação de voltar para casa deve ter evaporado logo nos primeiros meses de trabalho pesado. Exatamente. A empolgação inicial logo deu lugar a um desânimo profundo. Eles começaram a limpar os escombros e a lançar os alicerces, mas a realidade bateu muito forte. E não era só o cansaço físico, né? Não, de jeito nenhum. Havia uma oposição política feroz dos povos vizinhos. Eles, inclusive, enviaram cartas ao Império Persa para tentar embargar a obra. Além disso, havia uma escassez terrível de dinheiro, falta de materiais de construção e, como resultado disso tudo, um cansaço generalizado. A obra parou. A obra simplesmente parou. Durante anos, as pessoas focaram apenas em sobreviver, em construir suas próprias casas, e o projeto do templo passou a parecer um sonho impossível. É exatamente nesse contexto de pura exaustão física, emocional e espiritual que os profetas Ageu e, em especial, Zacarias entram em cena. O trabalho deles era literalmente despertar um povo que estava anestesiado pelo fracasso. E que despertar Zacarias tem? O texto descreve o início dessa que é a quinta visão do profeta, ali nos primeiros versículos do capítulo 4. Zacarias relata que foi acordado por um anjo, mas não parece ser de um sono comum. É verdade. O texto diz, o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. É como se a mente profética dele estivesse tão exausta ou talvez tão sobrecarregada pelas visões anteriores que ele precisasse ser fisicamente e espiritualmente sacudido para conseguir absorver a grandiosidade do que estava por vir. E a visão que ele tem a seguir é visualmente impressionante. Uma imagem surrealista, digna de cinema. Uma imagem riquíssima em detalhes e simbolismos, sem dúvida. Sim, ele relata que vê um candelabro, uma menorá. Mas não é qualquer candelabro. É uma estrutura toda de ouro maciço. No topo dela há um vaso, tipo uma espécie de reservatório de azeite.
e desse vaso saem tubos para 7 lâmpadas que estão no topo do candelabro. Uhum. Ladeando essa verdadeira supermenorá, existem 2 oliveiras vivas, uma à direita e outra à esquerda do vaso. Agora, lendo as notas de rodapé da Bíblia de Estudo NAA, ela menciona um detalhe sobre a quantidade desses tubos no texto original hebraico que me deixou um pouco confuso de primeira. Como exatamente funcionava essa engenharia? O que é fascinante aqui é a precisão matemática e o contraste proposital que essa imagem cria com o que o povo de Israel já estava acostumado. A nota da Bíblia NAA nos mostra que, no original, são 7 tubos para cada uma das 7 lâmpadas. 7 para cada uma. Isso. Ou seja, estamos falando de 49 pequenos tubos distribuindo azeite dourado ininterruptamente. É uma maravilha da engenharia divina. E para a gente entender o impacto disso na mente de Zacarias, precisamos lembrar dos candelabros do antigo tabernáculo ou do magnífico templo de Salomão. Nesses sistemas antigos, a luz dependia inteiramente da agência humana. Dava muito trabalho manter aquilo aceso. Um trabalho monumental. Todos os dias, rigorosamente, os sacerdotes precisavam intervir. Eles tinham que colher as azeitonas, esmagar no lagar, preparar e purificar o óleo, carregar tudo isso até o templo, reabastecer cada lâmpada manualmente, limpar as cinzas, aparar os pavios. É um trabalho sem fim. Era um trabalho braçal, contínuo, sujo e extremamente exaustivo. Se o sacerdote dormisse ou falhasse, a luz simplesmente se apagava. Era um sistema frágil porque dependia da força humana. No entanto, na visão de Zacarias, o comentário de F. Duane Lindsay destaca uma palavra crucial para entendermos a teologia do texto. O sistema é automático. Automático. Como uma máquina de perpetuidade. Exato. O óleo flui das oliveiras vivas, que estão enraizadas e cheias de vida, passa por 2 tubos principais de ouro, enche o grande reservatório no topo e desce suavemente pela própria força da gravidade através dos 49 canais até as lâmpadas. Que imagem incrível! É um suprimento infinito, abundante e contínuo, sem que nenhuma gota de suor humano precise ser derramada. Ninguém precisa esmagar azeitonas. A luz se mantém acesa por uma provisão que vem de fora da própria natureza viva da árvore, operando independentemente do esforço humano. É uma quebra de paradigma gigantesca. E é engraçado observar a reação de Zacarias porque ele faz exatamente o que qualquer um de nós faria. Ele fica maravilhado, completamente confuso com essa engenhoca e logo pergunta ao anjo: "Meu senhor, o que é isto?" Aham, bem natural. E a atitude do anjo é muito curiosa. Em vez de explicar logo de cara, ele adia a resposta. Ele devolve com outra pergunta. "Você não sabe o que é isto?" Quando Zacarias admite que não faz a menor ideia, o anjo não explica a visão imediatamente. Ele entrega uma mensagem verbal que, num primeiro momento, parece até mudar de assunto. Sim, essa é uma técnica literária e pedagógica brilhante. O anjo cria uma tensão intencional. Ele quer que Zacarias entenda que a resposta para o que é essa máquina maravilhosa está intimamente ligada ao para quem essa mensagem se destina. Tem um alvo específico. Exatamente. A visão não é apenas para matar a curiosidade teológica do profeta. Ela tem um endereço certo. E é aí que entra a figura central de Zorobabel, que era o governador de Judá na época. A pressão sobre os ombros desse homem devia ser indescritível. Sem dúvida. Como governador, a responsabilidade política, financeira e estrutural de erguer o templo dos escombros estava nas mãos dele. O peso era colossal. Ele é o líder encarregado de um projeto monumental que está paralisado. Ele lida com embargos do império, falta de recursos e, pior ainda, lidera um povo que está clinicamente deprimido e apático. Uma tempestade perfeita. A sensação de impotência de Zorobabel devia ser de fato esmagadora. Imaginemos a cena, ele olhando para aquelas toneladas de pedras caídas, sabendo que não tinha um exército para protegê-los dos inimigos ao redor, não tinha dinheiro no cofre e não tinha trabalhadores motivados para levantar aqueles blocos imensos. Certo, vamos desvendar isso. Porque é exatamente nesse pico de desespero absoluto que o texto nos entrega o versículo-chave deste capítulo, que é inclusive um dos mais famosos de toda a Bíblia.
O anjo diz que esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Como o texto resolve um problema prático que não se pode consertar com dinheiro ou músculos. Essa frase, Zacarias 4, versículo 6, é o grande divisor de águas. E os comentários explicam as nuances do hebraico de uma forma reveladora. A palavra traduzida como força aqui aponta para recursos convencionais e coletivos, como força militar, exércitos, riqueza nacional ou grandes mobilizações de massa. Entendi. Coisas institucionais. Isso. Já a palavra poder remete à capacidade humana mais individual, ao vigor, à estamina, à força física ou resiliência mental de uma pessoa. Deus está diagnosticando o problema de Zorobabel. Ele está indo na raiz. Exato. Ele está dizendo, na prática, governador, você está medindo a probabilidade de sucesso desse projeto olhando para o tamanho do seu exército, a força dos seus braços e o saldo da sua conta bancária, mas essa obra cósmica não será concluída por recursos humanos que se esgotam. Ela será concluída pelo meu Espírito. Lindo isso. O Espírito Santo de Deus é o verdadeiro construtor silencioso e ele é simbolizado exatamente por aquele suprimento ilimitado de azeite dourado que flui sem depender do esforço suado de sacerdotes esmagando azeitonas. Mas espera um pouco, vamos ser práticos. Se o óleo flui sozinho e se há o Espírito que faz toda a obra acontecer de forma automática, qual era o papel de Zorobabel no fim das contas? Ele simplesmente cruzava os braços, sentava numa pedra e ficava olhando o templo se construir sozinho por mágica. Essa é uma excelente provocação. E a resposta é não. Zorobabel não estava isento do trabalho. A questão não é a ausência da ação humana, mas qual é a fonte que sustenta essa ação. Zorobabel ainda precisava organizar os pedreiros, cortar as pedras e liderar o povo. Ele ainda tinha que suar a camisa. Sim, mas ele faria isso sabendo que a energia que faria a obra prosperar, a mudança nos corações do Império Persa para liberar a verba e a proteção contra os inimigos, tudo isso vinha da providência divina e não da sua própria genialidade estratégica. Faz todo sentido. É por isso que no versículo 7, Deus aborda o obstáculo de forma muito tangível. A mensagem personifica o problema e declara: quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma planície. A montanha de entulho físico e a montanha de oposição política não seriam escaladas com suor e sangue. Elas seriam niveladas pela providência de Deus. O caminho seria aplainado para que Zorobabel pudesse de fato trabalhar. A promessa que se segue é fantástica. O texto diz que o próprio Zorobabel, que foi quem lançou os alicerces originais do templo anos atrás e viu a obra parar, será também aquele que colocará a pedra de remate. E para quem não conhece o termo de arquitetura, a pedra de remate é a pedra angular final, aquela que fica no topo, coroando e finalizando o edifício. É a garantia de que o projeto não vai ficar pela metade. Exatamente. É a promessa de conclusão. E o texto acrescenta que quando essa pedra final for colocada, haverá aclamações vibrantes de haja graça e graça para ela. A gente pode notar que não haverá gritos elogiando a força estratégica do governador ou a resiliência do povo. O foco muda completamente. Muda sim. O reconhecimento universal será de que a obra inteira, da primeira pedra do alicerce até a última pedra do teto, foi sustentada pura e simplesmente pela graça de Deus. Essa aclamação vindica a autenticidade da visão do profeta. É a sensação indescritível de alívio quando a gente entrega algo que parecia que não ia sair do papel de jeito nenhum. Mas, claro, enquanto a pedra de remate não é colocada, o canteiro de obras ainda é um lugar empoeirado, desafiador e muitas vezes frustrante. E a Bíblia NAA, junto com o comentário de Lindsay, traz à tona um aspecto emocional da liderança de Zorobabel que ressoa de forma estrondosa com a nossa psicologia moderna. O texto é muito realista quanto à jornada. Ter uma grande promessa não imuniza ninguém contra o desânimo no meio do processo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. No versículo 10, a gente se depara com uma pergunta retórica que atinge em cheio a fragilidade da nossa condição humana. Pois quem despreza o dia dos humildes começos?
Como o comentário nos ajuda a desvendar a psicologia por trás desse desânimo coletivo que eles enfrentavam? Precisamos mergulhar nos detalhes emocionais daquela comunidade. Imaginemos os judeus mais velhos, os anciãos de cabelos brancos que tinham sobrevivido à deportação e que ainda guardavam memórias vívidas do templo original de Salomão, lá de antes da destruição pelos babilônios. Que era uma estrutura magnífica. Sim, aquele primeiro templo era uma das maravilhas do mundo antigo. Gigantesco, coberto de ouro, imponente. E agora, 70 anos depois, esses anciãos olham para o canteiro de obras de Zorobabel. É um começo muito modesto. O alicerce é menor, não há ouro sobrando, os recursos são parcos. Deve ter sido decepcionante para eles. Foi devastador. Há um relato comovente no livro de Esdras, no capítulo 3, que descreve o exato momento em que os alicerces desse segundo templo foram lançados. O texto diz que os jovens, que nunca tinham visto o templo antigo, gritavam de alegria. Mas os mais velhos choravam em alta voz. O barulho do choro de tristeza se misturava com os gritos de alegria de tal forma que ninguém conseguia distinguir o som. Que cena poderosa e tão triste ao mesmo tempo. É a armadilha letal da comparação. É a armadilha perfeita. Ao comparar o presente humilde e suado com as memórias romantizadas de um passado glorioso, eles estavam desprezando os pequenos passos que a nova geração estava dando. Eles olhavam para a nova reconstrução e pensavam, isso não é nada, nunca seremos grandes novamente. E como isso soa familiar para todos nós hoje. É o equivalente moderno de querermos começar um novo negócio, um novo projeto, ou até mesmo mudar um hábito. A gente olha para pessoas que já estão no capítulo 20 de suas histórias, com empresas gigantes ou vidas super estruturadas, e olhamos para o nosso humilde capítulo 1, os nossos primeiros passos vacilantes, e somos esmagados pela síndrome do impostor. A gente pensa, minha pequena iniciativa não vale nada. Exatamente isso. Mas a mensagem divina aqui intervém como um aviso gentil e corretivo. Não desprezemos o dia dos humildes começos. A Bíblia de Estudo NEA pontua lindamente que a obra de Deus frequentemente começa de maneira pequena, quase imperceptível, como uma semente, mas que essas pequenas vitórias diárias vão alcançar uma conclusão gloriosa. E o texto bíblico não deixa os trabalhadores sozinhos nessa jornada modesta. O mesmo versículo que fala dos humildes começos menciona algo consolador. Diz que aqueles que inicialmente desprezaram a obra pequena acabarão ficando alegres quando virem o prumo nas mãos de Zorobabel. O prumo de construtor. Isso, aquela ferramenta com peso na ponta usada pelos construtores para garantir que a parede está subindo reta e alinhada. Ver o prumo nas mãos do líder significava que a construção estava de fato avançando pedra por pedra. E é aí que entra a explicação do anjo sobre aquelas 7 lâmpadas mencionadas lá no começo da visão. Ele revela que essas 7 lâmpadas representam os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. E qual é o conforto prático de saber que Deus tem 7 olhos percorrendo o globo enquanto eles empilham pedras? O número 7, na literatura bíblica, sempre aponta para a totalidade e perfeição. Então, os 7 olhos simbolizam a onisciência e a vigilância perfeita e constante de Deus. Pensemos na vulnerabilidade deles. Eles são um grupo minúsculo de retornados, reconstruindo uma cidade sem muros, cercados por um império persa gigantesco e inimigos vizinhos cruéis. O medo devia ser constante. Muito. Sentir-se esquecido por Deus e esmagado pela geopolítica seria a reação mais lógica. Mas os 7 olhos significam que o escrutínio de Deus abrange o mundo inteiro. Nada acontece no Império Persa que escape à visão divina. Essa vigilância não é para punir os construtores, mas para garantir proteção providencial e bênção ao projeto que ele ordenou. Eles não estão esquecidos no canto de uma província empoeirada. Eles estão no centro do radar do Criador. Se deu por satisfeito e não esqueceu a pergunta inicial que ele fez sobre o funcionamento da máquina. Ele era insistente. Sim. Ele já processou que o azeite representa o suprimento do Espírito Santo, que o alicerce humilde vai virar um templo glorioso e que os 7 olhos são a proteção onisciente de Deus. Mas ele ainda quer entender os detalhes técnicos daquela imagem inicial. Dos versículos 11 e 12, ele insiste: o que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro?
E ele formula a pergunta de um jeito ainda mais específico na segunda vez. O que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem o azeite dourado? Ele queria a figura completa. O anjo, que havia feito toda a digressão sobre Zorobabel, finalmente fecha o raciocínio no versículo 14 dizendo que eles são os 2 ungidos, que estão a serviço do Senhor de toda a terra. O hebraico literal diz que eles são os filhos do novo óleo. Quem seriam essas 2 figuras naquele momento histórico? Se conectarmos isso ao quadro geral que os comentários e a Bíblia NAA nos fornecem, o significado é de uma profundidade imensa. No contexto imediato daquela sociedade que tentava se reerguer no período pós-exílio, a imensa maioria dos intérpretes concorda que essas 2 oliveiras representam as 2 lideranças vitais da nação. Zorobabel, que era o governador civil e descendente direto da linhagem real do rei Davi, e Josué, o sumo sacerdote, que inclusive havia sido foco central de uma visão anterior de purificação no capítulo 3. Então eles são os canais práticos ali no momento. Exato. Eles são os dutos que Deus escolheu. E o texto diz que eles estão diante do Senhor, ou seja, na presença de Deus, recebendo do seu favor. Através da capacitação do Espírito Santo, eles agem como instrumentos de liderança para que a luz do templo restaurado brilhe novamente. Eles não geram o óleo, mas canalizam o óleo. Eles mantêm a nação caminhando não pela própria força exaustiva, mas porque permanecem conectados à fonte inesgotável que é o próprio Deus. Entendi. Esse é o significado para o ano de 520 a.C. Mas os comentários do Lindsay vão muito além desse momento histórico, adentrando em águas teológicas muito mais profundas, correto? Existe uma camada profética muito mais ampla envolvendo essas 2 oliveiras? Sim, com certeza. A beleza incomparável da literatura profética bíblica reside exatamente nessa característica, as múltiplas camadas de cumprimento ao longo do tempo. O comentário de Lindsay aponta que existe uma tipologia messiânica fortíssima acontecendo nessa visão das 2 oliveiras. Vamos traduzir isso para quem nos ouve e talvez não esteja tão familiarizado com o jargão teológico. Quando dizemos tipologia messiânica, estamos basicamente dizendo que esses 2 líderes, o governador e o sacerdote, daquela época, eram uma espécie de trailer, um spoiler vivo do que o Messias faria muitos séculos depois. Essa é a analogia perfeita. Para entendermos o porquê disso ser tão revolucionário, precisamos lembrar como a sociedade do Antigo Testamento funcionava. A nação de Israel mantinha as funções de rei e sacerdote rigorosamente e absolutamente separados. Era o equivalente antigo da nossa separação entre igreja e Estado. As tribos eram diferentes, né? Isso. Os reis só podiam vir da tribo de Judá. Os sacerdotes só podiam vir da tribo de Levi. Misturar essas funções era proibido. Teve um rei chamado Uzias, que tentou entrar no templo para queimar incenso, assumido o papel de sacerdote e foi punido com lepra. Então, ver Josué, o sacerdote, e Zorobabel, o líder da linhagem real, operando lado a lado, em harmonia total e perfeita na visão das oliveiras, é algo sem precedentes. Quebrava um protocolo gigantesco? Totalmente. Isso prefigurava que o Messias aguardado, Jesus Cristo, seria aquele que uniria, de forma perfeita e definitiva, os 2 papéis. Jesus seria o sacerdote supremo que intercede e purifica e, ao mesmo tempo, o rei soberano que governa e lidera. Ele é a consumação final dessa fonte inesgotável que traz a luz e o Espírito para o mundo. Fascinante. A Bíblia realmente constrói imagens complexas que ecoam através dos milênios. E lendo as notas, o comentário do Lindsay também faz uma ponte impressionante com o fim dos tempos, ligando Zacarias ao livro de Apocalipse. Sim, o simbolismo avança até o futuro escatológico, ou seja, as profecias sobre o fim dos tempos. A imagem das 2 oliveiras reaparece majestosamente no livro de Apocalipse, no capítulo 11. Lá o texto fala sobre 2 testemunhas poderosas que vão profetizar durante um período de grande aflição, conhecido como tribulação. E como elas são descritas? O Apocalipse diz literalmente: estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Ou seja, o apóstolo João, centenas de anos depois de Zacarias, usa a exata mesma linguagem do nosso texto de hoje.
O padrão de Deus de usar testemunhas ungidas, que não dependem da própria força, mas são sustentadas ininterruptamente pelo seu espírito, é algo que atravessa as eras. É de explodir a cabeça ver como as escrituras se amarram do começo ao fim. E para dar ainda mais clareza ao peso dessa visão específica, acho que vale muito a pena a gente mencionar uma tabela muito útil que a Bíblia de Estudo NAA organiza logo na introdução do livro de Zacarias. Ela estrutura o quadro geral das 8 visões noturnas que o profeta teve de uma vez só. É uma sequência frenética. Muito intensa. A gente recebe um pacote com visões de cavalos de várias cores, patrulhando a terra, 4 chifres terríveis que dispersaram o povo, um rolo voador gigante com maldições escritas, uma mulher presa dentro de um cesto. São imagens tão surreais que fariam qualquer artista contemporâneo sentir inveja. Mas, olhando para essa arquitetura literária, onde exatamente se encaixa essa nossa visão de hoje, do candelabro de ouro e do óleo infinito? A localização literária é tudo para os autores hebraicos. Essa visão do candelabro é a 5ª visão num total de 8. E o que isso significa numa estrutura narrativa daquela época? Significa que ela está posicionada estrategicamente bem no centro. É o que os estudiosos chamam de estrutura quiástica, o coração literário, o clímax da mensagem de toda a noite profética. Então tudo converge para esse ponto. Exatamente. As primeiras visões começam mostrando o estado de alerta de Deus sobre as nações gentílicas, depois focam no julgamento dos impérios inimigos que oprimiam Judá, passam pela profunda purificação espiritual do sumo sacerdote na 4ª visão, e então a narrativa ascende ao seu ápice nessa 5ª visão. E o ápice é justamente essa provisão. Sim, a promessa central e irredutível de que o templo será reconstruído e o povo será sustentado pelo poder inesgotável do Espírito de Deus. Depois desse pico, as visões subsequentes começam a descer, lidando com a remoção prática do pecado da terra, culminando na garantia de que Deus trará paz universal. Colocar a visão do suprimento infinito de azeite exatamente no centro não é um acidente. É a maneira do autor inspirado dizer que a força motriz de toda a história humana, de todo o processo de purificação e restauração, não repousa no esforço ansioso das pessoas, mas no próprio Espírito de Deus operando de forma contínua e eficaz. Que alívio imenso encontramos nisso. É tirar um peso de toneladas das costas. Para recapitular o valor extraordinário do que a gente explorou nesse mergulho profundo hoje, vimos que, diante dos escombros das nossas vidas ou da nossa sociedade, os elementos de força, perseverança e graça se unem na imagem maravilhosa desse óleo dourado que flui silenciosamente e sem interrupção. Quando a montanha diante de nós, seja ela uma crise financeira, relacional ou emocional, parece alta demais, e a gente se sente tentado a jogar a toalha por causa do cansaço crônico, ou quando somos paralisados pela síndrome do impostor, achando que os nossos humildes começos não significam nada em comparação com um passado glorioso, a mensagem do anjo a Zacarias e a Zorobábel nos resgata do poço. É uma âncora de esperança. Aprendemos hoje que a verdadeira capacidade de superar grandes obstáculos e de finalizar projetos grandiosos, colocando a pedra de remate com alegria, não brota de tentarmos espremer mais força de onde já não há mais gota de energia. Vem de uma fonte inesgotável e pacífica, que é totalmente externa a nós mesmos. É o Espírito de Deus, não os nossos músculos. É aceitar o sistema automático da provisão e da graça divina, abandonando a nossa necessidade controladora e ansiosa de tentar esmagar as azeitonas com as próprias mãos todos os dias, até a inevitável exaustão. Isso levanta uma questão importante e uma provocação muito prática para as nossas vidas a partir de hoje. Se o azeite verdadeiro que sustenta a perseverança, que remove as montanhas intransponíveis do caminho, e que garante a vitória flui continuamente através do Espírito, sem precisar depender da nossa força de vontade limitada, como no maravilhoso candelabro da visão, quanta da nossa energia vital nós esgotamos diariamente, adoecendo de ansiedade, ao tentarmos reabastecer as nossas próprias lâmpadas, baseados apenas na autossuficiência. E, lembrando da advertência divina contra o pessimismo, qual é o pequeno comércio em nossas vidas hoje?
Talvez uma nova ideia, um relacionamento que estamos tentando curar, ou um projeto pessoal modesto que precisa urgentemente ser olhado com os olhos da esperança e não com o olhar do desprezo e da comparação nociva. A montanha, por mais aterrorizante que seja, pode sim virar uma planície, desde que paremos de tentar escavá-la com as próprias mãos e permitamos que a fonte divina realize a sua obra através de nós. Que pensamento poderoso e libertador para levarmos para o resto dos nossos dias, em tudo o que formos construir daqui para frente. É um convite para pararmos de forçar as engrenagens da vida sozinhos e permitirmos que o óleo do Espírito flua. Chegamos ao fim da nossa exploração de hoje, e foi uma jornada em tanto descobrindo o vigor dessas verdades milenares. Agradecemos imensamente a companhia de todos que dedicaram seu tempo para mergulhar nesse conhecimento conosco. Que Deus abençoe todos os ouvintes.